Uma curiosidade minha que, enfim, eu nunca pesquisei, até porque, enfim, sempre passa batido, mas eu lembrei agora. Por que o Dallas Cowboys tem tanta representatividade na mídia? Porque eu acho assim, eu sempre vejo... Vai criar problema aí com uma porrada de gente aí com essa pergunta, hein? Porra, Não, hoje eles ainda têm... Não, porque assim, eu vejo filmes, principalmente antigos, hoje em dia não. Sempre tem Dallas, eles pegam o time do Dallas. Eles são a marca de esporte mais valiosa do mundo. Eles valem mais do que o Real Madrid. O maior número de torcedores na NFL nos Estados Unidos. Também, né? É uma curiosidade que eu tenho que... Tipo, mas a explicação é ótima. Envolve a história dos Estados Unidos. Envolve a história dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar o seguinte. A NFL, vou dar dois dados. A NFL, era o segundo esporte. Ela começou lá em 1920 como o 18º esporte dos Estados Unidos. E ela foi ganhando popularidade ao longo das décadas. E até a década de 60 ela era o segundo esporte nos Estados Unidos. O primeiro era o beisebol. Só que na década de 60, depois da criação da AFL, que é a liga rival, a NFL se mexeu, as duas ligas ficaram muito boas, tanto que se uniram para fazer o Super Bowl. E o futebol americano ganhou um boom incrível no começo dos anos 60. O Super Bowl é de 67. 67. E aí, final dos anos 60, é um boom tão grande que finalmente, em 1971, pela primeira vez na história, o futebol americano passa o beisebol nas pesquisas de popularidade e se torna o primeiro esporte dos Estados Unidos. Então guarde esse dado. 1971, futebol americano foi o ano ano da virada. Esse é meu HD. Tudo que ele guarda pra mim. HD externo. Adeus beisebol, agora o futebol americano é o futebol king, né? Segundo dado, 1963, 23 de novembro. O que acontece nos Estados Unidos? Quem tá em casa aí, lembra da história? Porra, assassinato de John Kennedy. É em Dallas. Foi em Dallas. Em Dallas. Dallas passou a ser uma cidade detestada nos Estados Unidos. Ela virou sinônimo da cidade onde morreu Kennedy. Durante praticamente 10 anos, 9 anos, 10 anos. Isso existia mesmo, uma pesquisa de opinião. Essas pesquisas de marketing, né, que nos Estados Unidos estavam começando a crescer. E a imagem que o americano fazia de Dallas, quando era perguntado, era a cidade onde morreu, onde Kennedy foi assassinado. Cidade onde Kennedy foi assassinado. Quando chega o começo dos anos 70, a NFL está explodindo, os Estados Unidos estão em lua de mel com a NFL, vem um grande time do Dallas Cowboys. Né? Começa ali por 72, timaço do Dallas Cowboys. Ganhou alguns Super Bowls, o timaço empolgou a nação. E essa pesquisa de opinião, quando é feita, acho que 73 ela é feita, acho que 10 anos depois, ou 72, 9 ou 10 anos depois da morte do Kennedy, pela primeira vez em 10 anos, o sinônimo de Dallas passa a ser o time de futebol americano. E não mais a morte do Kennedy. Então, para responder sua pergunta, naquele momento em que a NFL tomou de assalto o país, o grande time era o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys estava... Não sabia disso. Na hora certa, no lugar certo. E ele ganhou o apelido de America's Team, né? O time da América. E nesse momento ele ganha muito torcedor no país inteiro. Queridinho. Vira o queridinho do país e por isso ele se torna... até hoje eu não vou arrumar problema com essa pergunta. Não, tão... porque, você começou... Não, a pergunta depois você se saiu bem, mas o início dela... não tô entendendo por que o do Dallas Cowboys... Que era uma coisa, porque eu lembro, eu era pequeno, eu lembro até de um filme que tinha os irmãos Oshia, eu acho, que era um treinava um time bom e o outro catava um monte de moleque da rua, assim, que morava ali, que não era bom em nada, pra jogar, pra formar um time de futebol americano. E aí eles jogam, acho que se eu não me engano, no final eles colocam o uniforme do Dallas, aí aparece o jogador do Dallas pra ensinar eles a treinar, não sei o que e tal. E eu lembrei disso, que tem várias coisas de filme, assim, que... entra o Dallas. Agora, esse valor é impressionante, né? Porque, assim, superar Real Madrid, absurdo, né? E aí entra uma análise comparativa interessante, porque é de um esporte que não é popular no mundo inteiro contra um esporte altamente popular, né? Exatamente. Real Madrid tem torcedor na China, né? É verdade. É verdade. Para quem não sabe, a gente está falando da pesquisa da Forbes, né? Exatamente, da Forbes, isso. A revista Forbes faz uma pesquisa todo ano para ver quais são as equipes esportivas mais valiosas. E o Dallas Cowboys está ganhando isso há muito tempo. Há muito tempo. Assim, e tem uns negócios curiosos, que assim, o New York Knicks,
entra sempre no ranking entre os mais valiosos e é um time péssimo. Pô, assim, assim, em termos de títulos, né? Óbvio que tem toda uma explicação por trás. O ginásio vive lotado, tem muito turista. A cidade vive em Nova York, ebulição, Nova York, tem tudo. Mas é engraçado, né? Porque há quem diga, alguns torcedores, que até isso faz com que os donos da franquia sejam um pouco relaxados em relação a ser campeão. Porque é a minha teoria com o New York Jets. Tá dando dinheiro pra cacete mesmo. Pô, tenta ser campeão Não tô afirmando, não. Tô falando o que eu ouvi de algumas pessoas já. Mas é plausível e essa é a minha teoria sobre o New York Jets. Você acha que acontece mais ou menos a mesma coisa? É um problema de mentalidade que vem desde os donos. Os donos não estão preocupados em ver o time campeão.